Oi gente, tudo bom? Vou estar falando aqui com vocês um assunto muito importante para os nossos estudos, né? Para os nossos entendimentos com relação a algumas coisas espirituais que muitos de nós não temos o conhecimento, né? Mas eu adquiri esse conhecimento e vou estar passando para vocês. Existe algo chamado ressonância vibratória com vidas passadas. Tá? Nós sabemos que o nosso espírito é imortal e que nós temos muitas vidas, que nós reencarnamos muito e ainda vamos reencarnar mais para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, a nossa evolução espiritual. Tá? E encarnações aqui na Terra, é muito difícil você ter uma encarnação sem algum tipo de chateação, aborrecimento. É muito difícil você não adquirir algum trauma, qualquer tipo de trauma. Aqui na Terra ocorrem desencarnes traumáticos. Que tipo de desencarnes traumáticos? Vamos dar um exemplo. Você desencarna num incêndio, num prédio. É um desencarne traumático, né? Imagina, você está lá dentro, sem ar, com aquela fumaça, queimando tudo, e até você desencarnar, você vai sentir, né? Você pegando fogo, aquelas coisas todas. Então é um desencarne traumático, né? Esse trauma fica na nossa lembrança, na nossa lembrança espiritual, no nosso arcabouço mental, fica no nosso corpo mental inferior, onde estão os arquivos kármicos, né? Ou seja, todos os registros da vivência do espírito imortal no nosso corpo mental inferior. Tá? Então, existem vários tipos de desencarnes traumáticos, acidentes, os quais você não desencarna instantaneamente. Você tem um acidente e você está ali consciente, ainda está vivo, ainda está encarnado, mas sentindo as dores, vendo tudo ao redor, vendo às vezes pessoas desencarnadas, mutiladas e tudo mais. Isso traz um trauma. E aí você desencarna de repente depois de ter visto tudo aquilo por 5 minutos, depois desencarna. É um trauma, é um desencarne traumático. Existem traumas também o seguinte: você desencarna e fica preso no corpo físico e passa, vamos dizer, 5 anos agarrado no corpo. É um trauma e tanto para o espírito, é uma lembrança, né? Isso já desencarnou, mas é um pós-desencarne traumático, tá? Isso é traumático, tá? Isso faz esse tipo de desencarne, quando a pessoa fica presa no corpo, ela sabe o que pode acontecer numa vida seguinte? Não é regra, tá? Mas pode acontecer. Sabe essas pessoas que têm muito medo da morte? Então, muito medo da morte. Esse medo da morte pode ser porque numa outra encarnação anterior ela ficou presa no corpo e aí sofreu aquilo tudo de que é estar preso, né, no corpo hirto, no corpo morto, dentro de um túmulo, com vermes passando, barata. É um trauma. Então, passou 5 anos ali. Então, muita gente que tem medo da morte é por causa disso, já teve um desencarne desse tipo. Mas não é regra, tá? Não é regra, tá? Sempre existem muitas exceções, né? Então, eu vou estar explicando o que é isso de uma ressonância vibratória com vidas passadas. Vamos supor que você discute com alguém, ou magoa alguém, ou faz um mal a alguém, ou às vezes você nem fez um mal à pessoa. Você agiu corretamente, mas a pessoa fica com raiva de você assim mesmo porque ela interpretou que aquilo foi um mal e você não fez mal. Vamos supor que você termina com uma namorada ou com um namorado, termina na boa, de boa, tranquilo, conversando com carinho, com respeito, termina de boa. E esse namorado ou essa namorada fica com raiva de você e às vezes nem demonstra ali na hora, mas vai embora com raiva. Você acha que ficou tudo bem, mas a pessoa foi embora. Ela fingiu que estava tudo bem, mas ela foi embora com raiva de você e ela resolve ir num centro. Esses centros que fazem o mal, esses centros que fazem magia negra, e ela pode ir lá e pedir para algum espírito incorporado no médium que quer fazer uma magia negra para você, para te prejudicar, tá? E aí ela paga lá com a matança de animal, ou com dinheiro e matança de animal, essas coisas, né? Aquelas coisas que você já conhece.
Então, esses espíritos trevosos estão nesses centros, porque centro que faz magia negra, né, no espírito da luz não está, né? Quem está ali é o espírito trevoso incorporado no médium. Às vezes se faz passar por um Exu, por uma pombagira, mas não é Exu coisa nenhuma, porque Exu só faz o bem. Mas se faz passar, né, por um Exu, por uma pombagira, quando na verdade ali o espírito está incorporado, é um mago negro, é um quiumba, é um espírito desse das trevas, né? E esses espíritos têm um conhecimento muito profundo na magia, né? Na magia negra, na baixa magia, um conhecimento muito forte na magia. E eles serão pagos, então eles vão fazer. Então o que eles vão fazer? Eles vão para cima da pessoa que foi encomendado, né, por outro encarnado. E o que eles vão fazer? Poxa, eles vão querer prejudicar aquela pessoa, né? Muita gente vai dizer, cadê os protetores da pessoa que deixou isso acontecer e tudo mais? Cada caso é um caso, tá? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, eu vou estar explicando isso. Tá? O que acontece? O espírito das trevas, que recebeu aquela encomenda para fazer o mal para um encarnado, para uma pessoa, ele vai ter o conhecimento, esse espírito especialista, que tem já um certo conhecimento, que não é qualquer espírito que faz isso, ele tem o conhecimento de acessar o seu corpo mental inferior. Ele tem o conhecimento de acessar os seus campos energéticos. São espíritos experientes, que conseguem ver suas vidas passadas detalhadamente. Ele consegue ver a vida anterior, a outra, 5 vidas atrás, 10 vidas atrás. E aí ele fica ali caçando qual foi a vida que você teve um trauma. Deixa eu ver aqui qual foi a vida que ele teve um trauma. O espírito trevoso fica ali vendo pacientemente. Aí vamos supor que ele identificou que teve uma vida que você desencarnou de uma forma muito traumática num incêndio. Aquela vida ficou para trás. Está no seu corpo mental inferior. Só que está adormecida aquela lembrança. Aquela lembrança está adormecida. Está no teu inconsciente. O espírito das trevas vai lá e desperta a lembrança. Ele traz do inconsciente para o consciente da vida atual. Ele traz aquela lembrança para a vida atual, tá? Você não vai ficar lembrando do incêndio, mas você vai sentir tudo o que você passou lá. Mas você não vai saber o que é, você não vai lembrar do incêndio. Às vezes, mas ele trouxe a lembrança para a vida atual, mas eu não lembrei do incêndio. Não, você não vai ficar lembrando de incêndio. Você vai sentir todo o trauma que você passou naquele desencarne, que muitas das vezes o trauma continua mesmo depois do desencarne, porque tem gente que desencarna e continua sentindo aquilo tudo, mesmo depois do desencarnado, né? Fica naquela repetição. E às vezes essa repetição, depois de desencarnar, dura muito tempo. Então é um trauma. Ele vai ativar aquilo. Quando ele ativar aquilo, tu vai começar a sentir os sintomas. Quais são os sintomas? Muitos. Insônia, ansiedade, raiva, ódio, tristeza, depressão. Você vai ficar achando que a qualquer momento vai acontecer uma coisa ruim, vai ficar com essa situação, assim, desse jeito, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Parece que vai acontecer alguma coisa ruim a qualquer momento e não está acontecendo nada, sabe? E existem alguns outros sintomas, os sintomas são variados. Você vai ficar, ou seja, você já está mal, ele já está te deixando perturbado, está te prejudicando. E ele ativou então, trouxe a lembrança do inconsciente para o consciente, o espírito trevoso em você. Só que ele não vai ficar satisfeito só com isso. Ele vai fazer o seguinte. Você está lembrando do desencarne da época do incêndio, não é? Então o que ele vai fazer? Quando você trouxer aquela memória do seu inconsciente para o consciente na vida atual, sua vibração vai baixar.
seu padrão vibratório vai baixar. Quando ele baixar, por causa de tudo que tu vai sentir, tudo que eu falei aqui de negativo que você vai sentir, o seu padrão vibratório baixar, você automaticamente vai entrar em sintonia com espíritos desencarnados infelizes que desencarnaram daquele mesmo jeito. Porque não foi só você que desencarnou daquele jeito em outras vidas. Tem um monte de gente que já desencarnou dessa forma, que está ainda desencarnado, está no plano espiritual, você está no umbral. Como é que vai ser isso? O que é que ele vai fazer? Vamos lá. Existe no umbral uma situação chamada de bolsão de espíritos sofredores. O que é o bolsão de espíritos sofredores? Vou explicar. Vamos supor que uma pessoa desencarnou de incêndio e ela tem aquele trauma, toda a vibração dela baixa muito, ela é puxada para o umbral. Por algum motivo ela foi para o umbral. Tá? Não só por causa do desencarne, mas às vezes por causa da conduta dela durante aquela encarnação. Tá? Não é só por causa do desencarne. A conduta dela foi um pouco estranha, então ela desencarnou do incêndio, ela será atraída magneticamente para a dimensão a qual ela está em sintonia. Vai para o umbral. Desencarnou do incêndio, é puxada para o umbral. Só que outras pessoas, por aí pelo mundo, vão desencarnando de incêndio. E existem outros que já estão lá no umbral que também desencarnaram de incêndio. Né? Então, o que acontece? No universo, o semelhante atrai semelhante, os afins se atraem. Então, o que acontece? Essa pessoa que desencarnou de incêndio, ela vai começar a atrair para ela outros espíritos que desencarnaram da mesma forma. Então vai juntando, vem 1, vem 2, vem 3, vem 4, vem 5, vem 10, vem 15, vem 20, fica um grupo de espíritos que desencarnaram de incêndio, todo mundo junto. Ali se cria o bolsão de espíritos sofredores, juntos por afinidade. Todo mundo sofrendo junto o mesmo padecimento. E o espírito das trevas ativou o que em você? Ativou a lembrança que tu desencarnou de quê? Do incêndio. Então tu está naquele padrão igualzinho daqueles espíritos desencarnados que estão nesse padrão do incêndio, do trauma. Você está no mesmo padrão que eles. Então o que vai acontecer? Ele vai pegar esse espírito das trevas, pega esse conjunto todo desses espíritos sofredores, esse bolsão de espíritos sofredores, e ele vai acoplar esse grupo de espíritos sofredores, todos desencarnados por incêndio, ele vai acoplar nos seus campos energéticos. Para quê? Para aumentar o seu sofrimento. Tá? E eles acabam te vampirizando também. Né? Porque você tem ectoplasma, você está encarnado, você tem duplo etérico. Né? Eles acabam te vampirizando. Então você fica num sofrimento bem complicado. Está prejudicado. Como é que vai resolver isso? Vai num centro de Umbanda ou num centro espírita que trabalha com apometria. As técnicas apométricas vão estar removendo esses espíritos sofredores dos seus campos energéticos, vai estar tirando aquela lembrança de você através das técnicas apométricas, vai estar tirando aquilo, levando aquela lembrança para o inconsciente de novo, para você ficar bem, vai levar para o inconsciente de novo, tira os espíritos sofredores, pronto, resolveu o problema. Você ficou bem. Né? Mas é claro, fazendo sempre a reforma íntima, elevando o padrão vibratório, elevando a moral, para sempre não entrar em sintonia com espíritos trevosos, né, gente? Porque se você baixar o seu padrão vibratório, né, ter condutas de moral inferior, aí ferrou, aí você vai entrar em sintonia com aqueles que você está afinizado. Tá? Desenvolver o amor pelas pessoas, o respeito, tira os vícios, né? Tira as paixões, o orgulho, a arrogância, a inveja, a prepotência, todas essas coisas ruins e substitui pelas virtudes do espírito. Amor, respeito, compreensão, tolerância, amizade, tá? A vontade de fazer o bem, sentir amor pelas pessoas,
Quem você conhece, quem você não conhece, né? Aquela receitinha que todo mundo já conhece. Então, esse é o serviço que será feito com relação a esta situação, que é uma trama diabólica das trevas, é uma maldade muito grande desses espíritos das trevas, mas eles são assim, eles são antiéticos, eles não têm moral e eles não estão nem aí, eles não estão nem ligando para o seu bem-estar e tudo mais, né? Eles estão no ódio, né? Estão na raiva, estão, né, em emoções e sentimentos, né, muito negativos, né? Isso acontece, tá, gente? Isso é mais real do que vocês possam imaginar, tá? É um conhecimento que eu estou trazendo para vocês, mas não é para ninguém ficar com medo, ninguém ficar desesperado, porque tudo pode ser resolvido, né? Até numa igreja evangélica isso aí pode ser resolvido. Até numa igreja evangélica, porque lá tem os benfeitores estão lá, né? Então eles vão estar trabalhando. Ah, mas na igreja evangélica eles não têm conhecimento de apometria. Não tem problema, gente. Pode acontecer sim de resolver esse problema numa igreja evangélica sim, porque os espíritos estão lá, os benfeitores estão lá e pode ser feito muita coisa em igreja, né? Se chama o dia da libertação, né? A libertação é o mesmo dia da desobsessão no espiritismo, né? Desobsessão. Né? Então pode acontecer sim, claro, não vai ser em todas as igrejas, né? Tem pessoal ali, os obreiros, o pastor, todo mundo tem que estar numa posição direitinho, né? Tem que estar todo mundo ali no mesmo propósito, tudo bem, né? Então, esse é o nosso conhecimento de hoje. Espero que eu tenha ajudado muita gente aí, trazendo esse novo conhecimento aí. Muita gente, esse conhecimento será novo para muita gente, né? Mas nas trevas isso aí é um pouco antigo já, tá? Isso aí ocorre já há muito tempo, mas isso está sendo trazido para a Terra tem pouco tempo, né? Então esse conhecimento aqui no plano físico ele é novo, né? Então isso aí para a gente estar aumentando os nossos conhecimentos, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.